A Igreja Boas Novas em Guarabira convida você a se tornar um patrocinador desse canal e da obra missionária em Guarabira, com a sua melhor oferta, para que possamos fazer mais e melhor. Por ser um ministério independente, sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Se inscreva nesse canal, compartilhe os nossos vídeos, dê o seu like, ative o sininho para receber mais notificações, diga de onde está nos acompanhando. Plante a sua semente de fé através do número da conta ou da chave Pix. Geralmente as pessoas que fazem isso, aparece o nome da pessoa. Nós pegamos o nome dessa pessoa e colocamos no caderno de oração. Vamos para a mensagem de hoje. O canal Boas Novas Guarabira se propõe apenas em fazer a locução do material do Dr. Lester Saural sobre hipnotismo, sendo de inteira responsabilidade do autor. Hipnotismo e seus enganos sobre a sociedade. O hipnotismo é um fenômeno que possui o poder de conter ou criar dor. Pode produzir realidade ou irrealidade. Tem poder. A revista Locke, em um artigo de Ralph Diag, disse diante de um grupo de médicos em uma convenção médica em Atlantic City, em New Jersey, que um médico hipnotizado foi informado de que seria tocado no antebraço com um ferro em brasa e que uma bolha se formaria como resultado. O hipnotizador tocou o braço do médico com um lápis de madeira comum. O médico puxou o braço dele com evidente dor e uma bolha se formou, como se ele tivesse realmente sido queimado por um ferro. Joan Brodon, o operador que hipnotizou o médico, disse: "Uma pessoa sob hipnose é extremamente susceptível para a sugestão do hipnotizador. Qualquer sugestão que eu dê ao assunto, com muitas poucas exceções, é aceita por ele como uma realidade." A sugestão não natural induzida pela hipnose pode fazer com que o sujeito se torne surdo, mudo, cego, alucinatório, desorientado ou anestesiado. Sob hipnose, a pessoa média pode fazer proezas incríveis que não são possíveis no estado consciente. Um homem hipnotizado pode facilmente multiplicar 267 por 3.892 em sua cabeça pela aritmética mental em questão de segundos. A memória de um sujeito pode ser carregada para onde ele possa recitar literalmente a primeira página de seu primeiro leitor escolar. Os aspectos mentais do hipnotismo são o que fascinam os educadores modernos, que estão brincando com seu uso como meio de ensino. Um dos mistérios da hipnose é a incrível capacidade do sujeito de estimar o tempo pós-hipnótico com uma precisão desconcertante. Foi dito a um sujeito em transe que tocaria uma campainha 6 horas depois de ser acordado. Trazido a si mesmo em uma sala completamente para as escuras e sem janelas, ele foi apresentado ao sino e disse para permanecer onde estava. 6 horas depois e 2 minutos depois, sem contato com o mundo exterior, ele tocou a campainha. Já foi dito que nenhum sujeito pode ser induzido a fazer algo contrário aos seus próprios princípios morais. No entanto, os cientistas provaram que pessoas hipnotizadas podem e irão realizar atos antissociais e até autodestrutíveis. Para conseguir isso, o operador deve enganar o assunto. Por exemplo, sob hipnose, uma mulher normalmente modesta
se recusaria categoricamente a tirar suas roupas se a sugestão forem feitas diretamente. No entanto, se a operadora sugeriu que ela estava isolada em seu próprio banheiro, por exemplo, ela poderia muito bem se despir diante de todo o público. O assunto, então, está para a mercê do operador em um grau maior do que qualquer pessoa deveria permitir ser influenciada por outra pessoa. Como o hipnotizador consegue fazer com que uma pessoa entregue sua vontade? Primeiro, ele deve deixar o assunto relaxado. Ele, então, talvez instrua o sujeito a fechar os olhos e respirar profundamente. Quando o sujeito está se concentrando adequadamente e aceitou estas sugestões, ele recebe as sugestões finais. Você está com sono. Você vai dormir. Você está dormindo. O sujeito está, então, em um transe hipnótico. Nenhuma pessoa pode ser hipnotizada contra sua vontade. A hipnose pode ser evitada simplesmente recusando a atenção para as palavras do hipnotizador ou pensando deliberadamente em outra coisa, como recitar a tabuada ou cantarolar mentalmente uma melodia. A ciência, entretanto, não está disposta a deixar as coisas assim. Pesquisas estão em andamento para investigar técnicas que permitirão que pessoas sejam hipnotizadas sem seu conhecimento, desejo ou consentimento. A ciência, entretanto, não está disposta a deixar as coisas assim. Pesquisas estão em andamento para investigar técnicas que permitirão que pessoas sejam hipnotizadas sem seu conhecimento, desejo ou consentimento. Drogas como o soro da verdade e certos barbitúricos já estão em uso para quebrar a resistência de uma pessoa para a hipnose. Durante a hipnose, o sujeito está aberto a dois tipos de sugestões: hipnótica e pós-hipnótica. As sugestões hipnóticas que ele executará ali mesmo. Eles podem incluir alucinação na qual ele verá, ouvirá ou sentirá coisas que não estão realmente presentes. Ele pode ser induzido a sentir formigas imaginárias rastejando em sua pele e pode ficar desesperado tentando afastá-las. A catalepsia, um estado de rigidez muscular, pode ser induzida como uma sugestão hipnótica. Este é um truque popular dos mágicos do palco, que suspendem um sujeito enrijecido da cabeça e dos calcanhares entre duas cadeiras como uma tábua. Os médicos têm usado esta técnica para manter os pacientes em uma posição por longos períodos de tempo, especialmente quando há intricados enxertos de pele envolvidos. Sabe-se que uma pessoa mantém o braço firme em uma posição por várias semanas sob hipnose, sem nenhum desconforto. A regressão da idade, o fato de o sujeito voltar no tempo, também é o resultado da sugestão hipnótica. Dessa forma, os psiquiatras procuram fazer com que os pacientes revivam as experiências traumáticas de sua infância. Infelizmente, muitas vezes, se o operador não consegue libertar a pessoa completamente da sugestão, da regressão de idade, ela sai do transe com neuroses piores do que quando afundou. Um perigo semelhante está presente com a condição cataléptica induzida pelo hipnotismo. Aqui, provavelmente, um sujeito pode se encontrar com um membro rígido, sem resposta após o transe, devido para a falha do operador em remover totalmente a sugestão. Houve vítimas com danos pós-hipnóticos após as visitas bem divulgadas de alguns hipnotizadores de Vanderville.
é um negócio perigoso. Embora totalmente não haja nenhuma lembrança pelo sujeito do que aconteceu sobre o transe hipnótico, há o notável fenômeno do comportamento pós-hipnótico como resultado de sugestões dadas pelo hipnotizador enquanto o sujeito estava sob hipnose. Já falamos sobre o homem que conseguiu tocar uma campainha com precisão no horário 6 horas após a sugestão pós-hipnótica ter sido feita. Dessa forma, o operador pode controlar as ações futuras de um sujeito, mesmo que separado pela distância. Pode muito bem ser que o enredo do livro notável, O Candidato da Manchúria, pode não ser muito rebuscado. Por meio de lavagem cerebral comunista e hipnose, um prisioneiro de guerra americano foi condicionado a responder a uma sugestão pós-hipnótica e manter sob comando aquele cidadão. Ele foi condicionado a obedecer para a primeira instrução dada a ele, depois de ver uma carta de jogo. Esta carta desencadeou o reflexo pós-hipnótico nele. O objetivo era fazer com que ele assassinasse o candidato presidencial. Além do fato, então, de que o hipnotismo abre a alma de um homem para as ondas do diabo e suas obras, também o coloca sob o controle de homens que podem ser maus em si mesmos. Sob hipnose, uma pessoa é incapaz de realizar seus próprios desejos ou manter plenamente seus próprios padrões morais. Seus processos de raciocínio são desamparados. Ele vai acreditar em qualquer coisa que a operadora lhes diga. No que diz respeito aos exercícios de sua própria vontade, ele não está em melhor situação do que um zumbi em transe. Qualquer que seja o poder do hipnotismo, então, seus resultados são muito reais. É óbvio que a ciência ainda está procurando seu verdadeiro significado e que, apesar dos benefícios atraentes que parece oferecer, os perigos são muito maiores, as consequências muito mais graves. E como a Bíblia diz tão claramente, o salário do pecado é a morte. Não tenho dúvidas de que acessar a fonte de energia do hipnotismo está em conflito direto com os desejos de Deus. Não considere os que têm espíritos familiares, nem busques feiticeiros para ser contaminado por eles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Levítico capítulo 19 e o versículo 31. Quem está liderando esse renascimento do hipnotismo? Em grande medida, está sendo promovido por psiquiatras, médicos, dentistas, educadores e líderes religiosos aparentemente respeitáveis. Multidões inteiras de pessoas engolem o culto ao hipnotismo sem um momento de excitação, simplesmente porque é dado a um aparente selo de segurança por esses cavalheiros eruditos. Todos esses homens praticam suas profissões e, no caso da hipnose, pratica a hipnose. Esta é a palavra-chave. Mergulhando nos recessos desconhecidos e provavelmente completamente escondidos da mente humana, até mesmo o praticante mais bem intencionado está apenas experimentando. Eles não têm o controle total. O paciente ou sujeito nada mais é do que uma cobaia humana. Ninguém sabe ao certo qual será o resultado do tratamento. Os sinais externos podem parecer favoráveis após a hipnose, mas os danos causados para a alma do homem e as sutis perturbações de suas emoções internas são incalculáveis. Aqui está o perigo do hipnotismo. Talvez o aspecto mais assustador da prática hipnótica esteja no campo da educação.
Por mais propensos que sejam os ataques demoníacos, em qualquer caso, que tipo de distorção poderia ser feita na mente de uma criança inocente e não moldada por meio de sugestões? Você ficaria contente em ter seu filho para a mercê de algum professor hipnotizador, manipulando a mente do jovem como um barro flexível? Ainda assim, tem em meu poder um recorte de jornal que fala de um professor italiano em uma escola para meninos que pegou um grupo de alunos e hipnotizou cada um deles. Ele deu uma palestra e leu um longo poema para eles. Quando ele quebrou o poder do transe, o que mais chamou a atenção do professor foi que, após o transe, eles estavam completamente se lembrando do poema de uma forma completa. Você pode ver a terrível tentação aqui para os educadores de tornarem este fato como um atalho pelo método normal de confronto direto, de transmitir conhecimento a um grupo de alunos medianos ou abaixo da média, recorrendo ao hipnotismo. É a alimentação desordenada e o exercício de mentes jovens, que é o próprio processo de educação. As poderosas forças do bem que estes homens estão procurando liberar e aproveitar dentro do coração de outros homens através do hipnotismo só podem ser genuinamente liberados por meio da operação do Espírito Santo. Tudo o que vale a pena o hipnotismo busca e geralmente não consegue. Só pode ser realizado por meio da oração. Deixe um homem nascer de novo do Espírito de Deus, através da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Que ele seja batizado pelo Espírito Santo e seja fortalecido do alto. Deixe-o orar a oração da fé, e ele realizará maravilhas nunca antes sonhadas no reino instável do hipnotismo. Lembre-se das palavras de Jesus, quando ele disse: "Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e todas as coisas vos fará lembrar. Ele vos guiará em toda a verdade, pois não falará dele mesmo, mas tudo o que ele de mim ouvir, isso ele falará. E ele vos mostrará as coisas que estão por vir." João capítulo 14, versículos 26 e 16, versículos 13. Se os pais cristãos ensinassem seus filhos a acreditar nessas promessas da Bíblia e buscar a ajuda de Deus em seus estudos, haveria menos interrupções na sala de aula e notas muito melhores. Conheço uma menina, filha de pais missionários, que estudou em mais de 12 escolas diferentes em 5 países diferentes. Ela não é excepcionalmente talentosa nem muito inteligente, mas por ter sido ensinada por seus pais a abordar cada dia escolar dependendo do Senhor, ela tem sido uma aluna consistente com o quadro de honra em cada escola. A diferença quando o Espírito Santo usa a mente de uma pessoa é que essa pessoa permanece lúcida e sabe tudo o que está fazendo e tudo o que está acontecendo. E quando um espírito maligno usa a mente de uma pessoa e opera na mente de uma pessoa, essa pessoa perde sua capacidade de raciocínio e domínio de suas faculdades mentais e do seu corpo. Essa é a grande diferença. Então, tire as conclusões por você mesmo. Que Deus abençoe você. Quero agradecer você que está acompanhando o nosso canal. Dê uma olhadinha lá se você está inscrito mesmo no canal. Se não estiver, se inscreva, dê o seu like, é muito importante. Nós estamos fazendo uma série de mensagens do Lester St. Ryan, muito boa mesmo. E nós contamos com você. É muito importante, tem pessoas aí que deixam o seu comentário, agradece. Esse feedback é muito bom. Deus abençoe vocês.
ativa o sininho para receber mais notificações, tem muita coisa boa vindo aí pela frente. Que Deus abençoe você, tem sido muito bom compartilhar estas mensagens com vocês. Que Deus abençoe, muita paz, muita luz, felicidades e sucesso na sua caminhada.